Bom dia, shalom, shalom para todos vocês. Em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje mais um dia reunidos para iniciar um devocional para a honra, glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Amém? Nós estamos dando continuidade no nosso devocional do livro de Oséias. Hoje é capítulo 10 de Oséias, tá bom? E também nós vamos estar dando continuidade na leitura do nosso livro que nós estamos fazendo, né? Do livro Espíritos, né? Enganadores, né? São os espíritos sedutores. Nós estamos destronando todo o espírito de engano e doutrinas de demônios, tá bom? Bom dia, Ana Carolina, shalom, shalom, seja bem-vinda. Então, nós vamos iniciar agora o nosso devocional. E eu vou iniciar orando, tá bom? Abençoando este grupo, abençoando a vida de vocês, abençoando a palavra que vai estar sendo ministrada, para que o Senhor venha se revelar a nós através da palavra, venha falar conosco de todas as formas que Ele julgar necessário para cada um de nós, amém? Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu me apresento diante do Senhor nesta manhã, meu Pai, de terça-feira, a qual o Senhor separou e preparou para que nós estivéssemos aqui mais um dia reunidas na Tua presença. Pai, é no nome de Jesus também que eu quero apresentar o devocional de hoje, o capítulo 10 de Oséias, a leitura do livro, e eu quero apresentar a vida de cada uma das minhas irmãs que aqui estão comigo, conectadas com o céu, buscando mais de ti, buscando aprender mais de ti. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu venho clamar nesta manhã para que o Senhor venha, Pai, trocar os fardos da nossa vida conosco, Pai, pois o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, e aquela que estiver necessitada, Pai, para que o Senhor venha estar estendendo do teu favor, da tua misericórdia e da tua graça, eu venho pedir nesta manhã, meu Deus, que o Senhor venha refrigerar a alma daquela que se encontra aflita, que o Senhor venha ministrar saúde naquela que está enferma, que o Senhor venha ativar, Pai, tudo aquilo que foi desativado na vida espiritual de cada uma das participantes que aqui estão comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti, meu Pai, que o Senhor alcance vidas, alcance pessoas que entrarem neste vídeo, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que não está limitado a tempo e a espaço. A Tua palavra, ela é vivificada e ela está viva e eficaz todos os momentos que nós buscamos ela, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, neste momento agora, eu me apresento, Pai, na dependência do céu. E eu convido o Senhor, Espírito Santo, para estar tomando o controle deste devocional, a qual eu entrego em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, eu venho agora pedir um revestimento, revestimento de autoridade, de poder, revestimento das tuas armaduras celestiais, Pai. Coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Calça, Pai, os nossos pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Coloque em nossas mãos o escudo da fé, Pai, e a espada do teu espírito, que nós possamos estar aptos a usar esta armadura, Pai. Eu oro nesta manhã e peço licença para que nós possamos adentrar as cortes celestiais, aonde nós entramos na dependência, reconhecendo que somos pecadores e clamando a presença dos teus anjos para que o Senhor dê ordem, para que eles venham nos guardar, Pai. Em nome de Jesus, neste momento nós saímos das regiões naturais e adentramos nas regiões celestiais, aonde os nossos sentidos estão aguçados, aonde o Senhor fala e nós ouvimos, aonde o Senhor toca e nós sentimos, Pai. Graças nós te damos. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por este devocional. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu declaro este devocional aberto para a honra, glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Se vocês concordam, você diga amém, onde vocês se encontram aí nesta hora. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Shalom, irmã Cláudia. Shalom, irmã Glaciel, Zileidiane, irmã Maria dos Reis, irmã Marilene, irmã Marta, irmã Roni. Todas vocês são muito bem-vindas. Então, vamos estar iniciando agora a leitura, né, do nosso livro Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, né? Hoje nós já estamos na página 159 e nós estamos agora... Pastor Valéria, eu Sim, não consigo mandar mensagem nesse negócio aqui não, que eu tentei aqui, não amada, consegui não.
Então, deixa eu te falar, embaixo, se você olhar embaixo aí, tem um microfoninho, uma câmera e tem uma caixinha escrito chat. É no chat que você consegue, tá? Aí, lembrando que eu estou gravando, né, para fazer um teste, para ver como que vai ser o nosso devocional, daqui por diante, se eu vou conseguir fazer os devocionais gravados, para alcançar outras vidas através da palavra, né? Então, agora a gente vai iniciar, na página 159, no capítulo 8 é como testar as manifestações espirituais, tá bom? Ó, uma pessoa extremamente preocupada me procurou recentemente e perguntou: devemos testar algumas dessas novas manifestações espirituais? Ela continuou: quando comecei a refletir sobre alguma delas, percebi que não se alinhavam com a palavra de Deus. Entretanto, quando tentei trazer isso à atenção da liderança, eles disseram que eu estava na carne e que era pouco espiritual por questionar certos ensinamentos e novas manifestações. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma pessoa que ela teve um discernimento espiritual, que ela viu algo que não condizia com tudo aquilo que ela vivenciava, que era no propósito, no alinhamento do céu. E ela chegou na liderança e foi perguntar, e eles falaram que ele estava na carne, né? Então, aqui a gente está vendo uma contestação. Aí continua falando assim, ó. Sim, com certeza, os novos ensinamentos, revelações e manifestações espirituais devem ser testados, especialmente em um tempo em que o movimento Nova Era está crescendo tão rapidamente e quando novos ensinamentos estranhos, nunca ouvidos, estão se desenvolvendo na igreja. Aqui está alertando, né, que estavam realmente entrando espíritos sedutores e doutrinas de demônios no meio do povo de Deus. É um alerta, né? E é o que nós estamos vendo e vivenciando nos últimos tempos. Coisas duvidosas acontecendo no nosso meio. Amém? Shalom, Firley, bom dia, seja bem-vinda. Lembre-se de que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo disse enfaticamente que os espíritos sedutores e as doutrinas de demônios tentariam invadir a igreja nos últimos dias. Precisamos estar cientes dessas coisas e ter um grande senso de responsabilidade, sabendo que Deus irá nos considerar responsáveis pelo que ensinamos e compartilhamos com os outros. Então, é uma responsabilidade muito grande, principalmente nesses últimos tempos. Quem está à frente de uma obra, quem está numa liderança, é uma responsabilidade absurda, porque a gente fala e pessoas nos ouvem. E diante de Deus, eu vou ter que prestar conta de cada palavra que eu ministro ou eu ensino aqui. E assim também, aquelas pessoas que estão à frente de uma obra, que elas estão ministrando espíritos sedutores e doutrinas de demônios, vão ter que prestar conta diante de Deus por ser pedra de tropeço na caminhada de um cristão e levar a pessoa à queda ou levar a pessoa ao engano. O juízo de Deus vai chegar para todos. Isso é uma certeza que nós temos. E agora vamos lá, mais uma vez. Infelizmente, muitos tentam nos dizer ou que é carnal ou não espiritual, testar novas palavras do Senhor. É exatamente o contrário. Quando você testa os espíritos, isso não significa que você está se opondo a Deus ou que está sendo incrédulo. Por quê? O que eu vejo aqui? Muitas das vezes o Senhor nos dá um discernimento de algo que parece duvidoso. E a gente, lá no nosso interior, a gente sabe que a única coisa que a gente não vai ter perdão de Deus é uma blasfema contra o Espírito Santo. E muitas das vezes foi o próprio Deus que nos deu aquele discernimento, e por medo dessa palavra, a gente não leva adiante o que a gente está tendo uma percepção. Não é assim?
Então, a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, eu estou sentindo isso, se é do Senhor mesmo, me dá um sinal. Se esse espírito não vem de ti, me dá mais um sinal. Faz uma prova com ele, que se é ele que está te direcionando a receber esse discernimento, ele vai te dar exatamente o que você precisa ali naquele momento. E já aconteceu comigo várias situações que eu me amedrontei, me acovardei, de eu ver algo e eu falar assim: meu Deus, Pai, se eu estiver enganada, me perdoa, mas eu não estou sentindo que isso vem de Deus, eu não estou sentindo que isso vem de ti. Sim, vão responder sim, de uma forma, meu Deus, que dá até temor mesmo, tem que ter temor e tremer mesmo. Então, eu já pedi ao Senhor, já falei com o Senhor, quando for de ti, eu vou testar para saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo, ou se não é um mero pensamento meu carnal ou humano. Então, a gente precisa nos treinarmos espiritualmente, testando os espíritos, sim, para saber se o espírito vem da parte de Deus, para saber se uma pessoa que estiver orando em língua, se ela não está manifesta num demônio e está tentando enganar toda uma congregação. A gente tem que treinar para que a gente venha ter esse discernimento aguçado. Não é pecado. Quando uma pessoa recebe a presença, uma visitação de um anjo, a gente tem o direito de perguntar para o anjo da parte de quem que você vem. Eu que preciso que você confesse que Jesus veio em carne, ele é o Filho de Deus. Porque se for um anjo das trevas, vamos dizer assim, disfarçado de anjo de luz, ele não vai confessar que Jesus veio em carne e que ele é filho de Deus. A própria Bíblia nos dá esse respaldo e nos dá essa direção para testar esse espírito. Amém? Até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando para eu compartilhar com vocês, né? Os comentários. Como eu falei anteriormente, quem quiser falar, vocês estão abertas a falar, tá bom? Pode levantar a mão e falar aqui o que vocês estão querendo compartilhar conosco, porque às vezes o seu compartilhamento é o de outro também. Ó, a Marta falou assim: nós aprendemos muito no livro dos reis que Deus atribui maior responsabilidade, ou melhor, maior consequência àqueles que estão na liderança. Sim, porque quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Líderes responderão de forma mais agressiva que seus liderados, embora seguir o erro não nos exime da culpa, com toda certeza, porque se eu falo que eu tenho o Espírito Santo e é o Espírito Santo da verdade, ele também me conduz à verdade. Entende? Então, se eu falo que o Espírito Santo faz morada em mim, habita em mim, cabe a mim também levantar, às vezes, dúvidas e buscar, né, o entendimento daquilo que veio como dúvida no meu coração, para que eu venha sentir paz. Então, não vai nos eximir da culpa, mas quanto mais é dado, mais é cobrado, porque uma pessoa que ela carrega o nome de líder, um título de líder, ele está à frente e está falando para uma congregação, está falando para outras pessoas ouvirem. Por isso que a cobrança vai ser muito maior. Amém? Até aqui, ó. Se o sonho, visão ou novo ensinamento vem realmente de Deus, ele passará no teste. Em segundo lugar, Deus irá elogiá-lo por querer conhecer a verdade. Nos 2 capítulos seguintes, vamos aprender como testar novas manifestações espirituais. Há muitos exemplos desse tipo de teste na palavra de Deus. Vamos observar especificadamente o elogio que Jesus fez à igreja de Éfeso por aplicar esse teste nos novos ministérios que surgiram no meio deles. Como você perceberá, Jesus nunca condenou a igreja de Éfeso por fazer perguntas ou pela pesquisa diligente em relação a um novo ensinamento. Em vez disso, ele os elogiou por esse tipo de exame intenso e completo dos ministérios, ensinamentos, manifestações e novas doutrinas. A igreja de Éfeso era altamente desenvolvida no modo como testava as novas manifestações espirituais. Eles eram examinadores mais sofisticados do seu tempo. Primeiramente, porém, deixe-me lhe dar uma ilustração de um sonho que deveria ser testado.
Presta atenção aqui para as sonhadoras, aqui, sonhadores. Eu estava em uma reunião e uma mulher me procurou e disse: Posso ter alguns minutos para compartilhar um sonho que o Senhor me deu? Ela declarou o Senhor com letra maiúscula, ela estava declarando que tinha sido o próprio Deus que tinha dado o sonho a ela. Ó, pensei, bem, se foi um sonho do Senhor, o Deus Altíssimo, estou certo de que será uma bênção para a minha vida. Claro, vá em frente e me conte o sonho, respondi. Então ela começou a compartilhar o sonho comigo. No sonho, ela disse que foi a um necrotério e viu os membros de sua família deitados ali mortos. Sua mãe, pai, irmão, irmã e marido. Ela estendeu a mão e os tocou. Ela disse que tentou segurar as mãos deles, mas estavam rígidas. A rigidez cadavérica já havia se instalado. Ela ficou ali no sonho e olhou para um lado da sala onde viu uma motosserra sobre uma cadeira. Então ela pegou a serra, puxou os cordões, puxou o cordão e ela começou a funcionar. Ela começou a fazer autópsias em todos aqueles corpos, meu Deus. Enquanto ela tocava, enquanto ela contava, né, esse sonho, pensei sinceramente que fosse passar mal só de ouvir. Ela contou que quando olhou para dentro dos corpos, começou a cortá-los em pedaços. Esse sonho foi um caos sangrento. Eu cortava um braço e depois uma perna, e ela continuou. E disse mais: eis a interpretação. Os membros da minha família estão mortos no pecado. A rigidez cadavérica já se instalou. Eles estão mortos por seus pecados, estão mortos por sua rebelião. E Deus vai me levantar para cortá-los em pedaços. Olha o discernimento que essa mulher teve. Aí continua assim, ó. Vou abrir o coração deles e olhar por dentro, quase como uma autópsia, para ver o que está fazendo com que eles sejam tão rebeldes contra Deus. E se eles não se arrependerem, serei usada por Deus para trazer destruição sobre a vida deles. Meu Deus, eu acredito que as discernidoras aqui já estão entendendo algumas coisas aqui. Bem, esse sonho produziu vida em você? Perguntei para ela. Bem, para ser sincera, estou feliz pelo sonho. Sinto-me um pouco vingada com relação aos meus parentes. Estou feliz por isso, ela respondeu. Meu Deus! Aqui eu pergunto para vocês, só pelo que eu li, esse sonho foi revelado por Deus ou não? Escreve aí no chat. Para vocês aqui que já ouviram aqui, já tiveram um pouco do entendimento. Vocês acham que esse sonho foi revelado por Deus? A Marta falou que não. Quem mais aqui acha que não? Eu sinceramente também, eu só na hora que eu comecei a ler, eu já comecei a me dar umas reviravoltas dentro de mim assim, meu discernimento começou a ficar aguçado. Justamente. Olha, vamos ver agora um sonho inspirado por demônios. Demônios também podem entrar nos sonhos. Conforme ouvia esse sonho, constatei que ela falhou em todos os aspectos de como testar um sonho, uma visão ou uma visitação de anjos. Esse não foi um sonho vindo do Senhor, Deus. Na verdade, ele me pareceu um sonho inspirado por um demônio. Esse sonho deveria ter sido testado. Precisamos observar especificadamente na palavra de Deus que existe uma base para testar essas coisas. Lá em 1 João, se você tiver interesse, anota esse versículo, tá? Se você não tiver com o livro. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
A própria palavra nos dá um alerta para que a gente venha aguçar o nosso discernimento e abrir o nosso entendimento. A palavra provai pode ser traduzida como testar, mas provai ou testai os espíritos se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas estão dentro do mundo. Quando você estuda a igreja de Efésios, em Apocalipse 2, descobre que eles foram julgados pelo Senhor por terem deixado o primeiro amor. Mas houve uma coisa que eles fizeram, pela qual o Senhor os elogiou: testaram os espíritos. Quer dizer, eles poderiam até ter esfriado, mas eles testavam os espíritos para saber se esses espíritos vinham da parte de Deus ou se era carnalidade ou se vinha de demônios. Apocalipse 2:2 diz isso: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. O versículo 3 continua: se sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Quer dizer, quando nós fazemos tudo baseado e pautado no que Deus nos direciona, não nos causam dor, não nos causam cansaço. A gente pode sim sentir aquela canseira e não cansaço. Tem uma diferença, aquela canseira do corpo físico, né? Que mexeu, movimentou muito e sentiu aquela canseira. Agora, aquele cansaço, exaustão espiritual, que é um peso, já se transformou em um peso. Eu acabei iniciando a oração hoje falando que o fardo de Deus ele é o quê? Leve. Então, quando a gente está fazendo tudo alinhado com o propósito de Deus, o próprio Deus, ele refrigera a nossa alma e troca os fardos conosco, trazendo leveza para tudo aquilo que a gente fazer em nome dele. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero abrir oportunidade para vocês falarem, abrir o microfone e falar alguma coisa. Quem quiser falar alguma coisa relacionada a isso, está aberta a oportunidade, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém vai falar nada, não? Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui mais uma vez, para acrescentar. Eu não quero que vocês fiquem intimidados por eu estar gravando, tá, o devocional, mas eu gostaria da participação de vocês. Ó, deixa eu ver, não. O que vem de Deus traz temor. Não esse sentimento de justiça que aquela pessoa teve ali no momento, né, que ela estava se sentindo vingada. Traz temor e não vingança. Como eu ficaria feliz em ver os meus sendo condenados. Meu Deus, ela falou dessa forma mesmo, que ela ficaria feliz de ver condenados. E quem está em Deus ficaria feliz de ver a família sendo salva. Não é assim? Então, aqui já abriu assim muito nítido e claro que não vinha de Deus esse sentimento que ela sentiu ali, que foi gerado naquele momento em que ela sonhou. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Ana. Pode abrir seu microfone e falar. Shalom, shalom a todos. Shalom. Bom dia. Tá baixinho Então, seu microfone? deixa eu ver. Tá conseguindo ouvir? Pode falar. Tá conseguindo me ouvir melhor? Agora sim. Então, é muito pelo discernimento, né? Porque muitas das vezes o Senhor ele vai até te dar sonhos, não que sejam perturbadores. Isso depende de como você está em Deus. Depende muito de como você está em Deus, para esse sonho ser perturbador ou não. Por quê? Eu vou dar um exemplo de mim, tá? Eu, Carol. Sim. Uma certa vez, eu sonhei com um arrebatamento. E nesse sonho, eu não fui arrebatada. E aquilo me causou muito desespero. E quando eu fui pedir conselhos a algumas pessoas falaram: não, isso não vem de Deus, isso é um inimigo para te perturbar. Só que Deus falava no meu espírito que não. Era Ele querendo me mostrar alguns pontos da minha vida que não estava alinhada com o querer dele. Porque em alguns momentos da nossa vida, tem pontos da nossa vida que não está alinhado com Deus. E Deus ele pode sim te avisar pelos sonhos, só que não é para você temer, é para você consertar. Esse sonho, Misericórdia, né? essa interpretação desse livro,
A falha ali na interpretação dela, que entrega que aquilo é de Satanás, é quando ela diz que sentiu prazer em ver a família sendo condenada. Aquilo E ali, por ela, agora se ela e por falasse ela ser a assim, justiceira, né? por ela ter sentido justiça, ali deu para entender que até ela mesma não estava liberta, nem ela própria estava liberta. Agora, se ela falasse que Justamente. esse sonho mostrou para ela que ela precisava reanimar a família, reanimar a família na fé, aí seria outra coisa. Porque muitas das vezes Deus ele nos dá visões, sim. Eu falo por experiência própria. Minha mãe foi batizada em dezembro, só que há um ano atrás eu tive um sonho da minha mãe morrendo. E Deus falou: tenta buscar junto com a sua mãe, para que sua mãe não perca a salvação. Foi nítido. E aquilo ali eu Direção, né? chorei, eu me entristeci, eu me apavorei, mas eu soube entender. A gente tem que entender que algumas coisas que vêm de Deus assustam sim, porque a própria palavra diz que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Mas você tem que estar em Deus para interpretar e entender. Não, eu entendi que esse sonho me deixou com medo porque eu amo a minha família, mas eu tenho que me consertar. No sonho que eu sonhei que eu não fui arrebatada, eu via aquelas luzes subindo e o dia virou noite. E aquelas luzes eram as pessoas subindo, sendo arrebatadas. E eu olhava e falava, Deus, por que, que o Senhor não me leva? Por que, que eu estou aqui? Todo mundo tem que ser puxado juntos. E eu começava a orar, a gritar. E eu via ao meu derredor todas aquelas pessoas que ficavam. E Deus falou comigo depois. Depois que eu acordei, eu orei, pedi discernimento ao Senhor, e o Senhor falou: você precisa consertar isso, isso e isso. E aquilo me Meu Deus, causou que bom. pânico. Se eu disser que não é É um mentira. amor, né? Um cuidado de um pai. Sim, porque, gente, um pai, quando ele quer corrigir, a gente tira pela gente. O mundo espiritual é 100% igual ao mundo carnal. Muitas pessoas têm uma ilusão que não, mas é. Um pai, quando ele corrige um filho, é porque ele ama. E algumas das vezes o pai tem que ser rigorosamente rígido. E Sim, momentaneamente vai causar dor. Mas verdade. no final, traz leveza para o seu espírito. No Glória a Deus. final, o filho vai dizer: mãe, você tem razão. Glória a Deus. E mesmo que não diga na hora, lá na frente vai entender o porquê o pai corrigiu, o porquê o pai puxou a rédea, o porquê o pai colocou no cantinho da disciplina, no banquinho do pensamento, ou às vezes porque o pai até ignorou, porque Deus também, às vezes, ele se silencia para nos corrigir, para nos levar a entender que tem algo que está errado, que tem algo que está fora da rota que ele quer que a gente siga, né? Para que a gente venha voltar para o centro da vontade dele. Então, também aqui a gente aprende muito isso, e também a questão do discernimento, realmente é o que você falou mesmo. Deus, ele não trabalha desse jeito, ele não faz dessa forma. E eu vi no momento em que eu estava lendo, foi me dando asgo, algo assim, me desinquietando por dentro, porque ela falava, sentia prazer, parece que eu conseguia sentir o prazer nas palavras que ela estava colocando ali, que ela se sentiu vingada por ser ela a justiceira, por ser ela a que ia julgar a família, quer dizer, ali ela estava tomando a autonomia total de Deus, porque quem julga é Deus. Deus ele pode nos usar como uma ferramenta, como um canal, sim, mas não com esse instinto de vingança que ela demonstrou ali na colocação dela do sonho. Então, se é um líder que não está no discernimento de Deus, vai pensar assim: nossa, irmã, Deus está te chamando para você levantar a sua família mesmo. Deus está te chamando para você realmente, Deus me livre da palavra, mas vai para você quebrar eles mesmo, né? Então ali teve que entrar o discernimento do Espírito para poder estar levando para ela uma direção clara. Meu Deus, verdade, irmã Cláudia, verdade. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de ouvir vocês. Justamente, ele não trabalha no terror, ele trabalha no amor. Justamente, a misericórdia. E às vezes ele vai chegar em você e vai falar assim, com sinceridade: olha, você precisa se posicionar. Você precisa orar. Você tem orado pelo seu pai ser salvo, mas se ele não se posicionar, eu não vou ter como ajudar, eu não vou ter como fazer. Você precisa levar a palavra para ele, levar o evangelho para ele me conhecer, para que ele não venha a ser condenado. Às vezes Deus vai dar direção dessa forma.
mas não com esse senso de vingança, de justiça, esquartejando, né? Então, é algo que é para colocar dúvida mesmo. Nós estudamos, né, a respeito dos sonhos, aprendemos muito que tem que estar muito baseado na palavra, né? Então, que nós possamos trazer isso para a tábua do nosso coração, para que a gente venha ter entendimento e discernimento, até mesmo nos sonhos, tá? Entendendo que o inimigo pode sim entrar no sonho se a gente não tiver blindado. Então, por a palavra, o que a gente recebe como ensinamento? Antes de dormir, Senhor, acampa um anjo aqui na volta da minha cama, levanta um cerco de proteção para que eu tenha um sonho, né? Blinda minha mente, Pai. Blinda minha mente para que eu aceite somente o acesso do Senhor. Então, a gente tem as nossas armas que nós temos que usar. E muitas das vezes a gente é negligente e não usa o que Deus nos deu nas mãos, né? Então é isso. Amém? Até aqui, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão nós vamos entrar. Oséias, capítulo 10, tá bom? Eu queria. Pode falar, cunhada. Eu creio que a senhora, as irmãs não, mas a senhora vai lembrar de quando eu tive aquele. Não foi nem um sonho, foi uma visão, né? Que eu te contei a respeito da minha mãe, onde o Senhor me falava para me preparar, porque ele iria recolhê-la, e eu chorava e conversava com o Senhor, e eu falava para o Senhor no sonho, na visão, sei lá, porque eu não estava dormindo, então é visão, né? Eu Sim, falava para o Senhor, lembrava o Senhor da palavra dele, que a passagem de Rei Ezequias, e eu falava sim. para o Senhor que desse a ela mais tempo, que ela não estava preparada, e ele falava para me preparar. E na mesma hora que o Senhor me visitava, lá me falando que ele tava, que ele para eu me preparar, que ele iria levar minha mãe estava passando mal na casa dela. Eu acho que a senhora vai lembrar que eu comentei Sim, eu lembro. época. Então, assim, o que vem de Deus, ele nos dá um temor diferente. Não é esse sentimento de vingança, você se sentir vingado porque o outro se lascou. Não, gente. Quem é de Deus ama as pessoas diferente. Lógico, não é de ficar amassando barro na casa, que é meu caso. Mas o Sim, sentimento que está dentro de mim é um sentimento verdadeiro. E nem sempre essa amassação de barro é sentimento verdadeiro. Às vezes é alguém querendo simplesmente colher para poder lançar em outro lugar. Então, amor, justamente. o que vem de Deus, ele nos traz temor, nos chega para mais perto do Pai. Eu lembro bem que quando eu passei na casa dela de manhã, eu não ia comentar nada, e ela virou para mim e falou assim: eu falei até com o Senhor, eu falei, Senhor, se for realmente o Senhor que me mostrou em sonhos, esteve lá conversando comigo, me confirma. Quando eu passei na casa Sim, dela, dentro de mim já tinha se instaurado, não fale nada com ela, eu não vou falar, Senhor. Quando eu cheguei lá, fiquei lá uns 2 minutinhos, assim, aquela tristeza no meu coração, porque, gente, você perder um familiar seu dói demais. angústia. E Deus sabe as minhas orações, que eu falo para ele, Senhor, eu não sou preparada para perder, eu já não tenho meu pai, e se eu perder minha mãe, Jesus me ajuda. Tanto que o Senhor tem Sim, trabalhado isso em mim. Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, não falei nada com ela, poucos minutos depois ela virou e falou assim: É, minha filha, por pouco você chega aqui e não me encontra mais. Aí ela começou a contar o que tinha acontecido. Aí ela falou que no meio daquela dor, daquele algo que apertava o coração, o peito dela, ela sentiu assim como se alguém falasse para ela: levanta, vai ao banheiro, liga o chuveiro na água fria, fica lá debaixo por um tempo. Foi onde, pelo horário, foi a mesma hora que o Senhor me visitava, a mesma hora que o Senhor falava comigo e ele visitava ela. Então, assim, gente, o que vem de Deus realmente nos aproxima dele, não nos sim. afasta, não nos faz sentir melhores do que os outros, porque esse sonho dessa irmã, e ela era melhor que a família toda. Sim, E sim. geralmente é ao contrário, aquele que se acha santo demais é o que está mais imundo, é Verdade. o que está mais em pecado. Então, Verdade. eu entendi nesse sonho dessa irmã e é o que eu trago para mim, para nossas vidas. Que quando é Sim. de Deus, ele nos faz agir diferente, nos produz mais amor, nos produz temor, nos produz algo que nos aproxima do Pai, não que nos afasta e que nos faça sentir melhores que os outros. Justamente. É isso mesmo, gente. Que nós possamos vigiar e nos alinhar, né, e ouvir mais a voz do Pai nos direcionando e falando conosco, nos mostrando, né, a verdade dele, não a nossa, que a gente acha que é a nossa, né? Como nós acabamos, como a Marta acabou de falar aqui agora, ela se achava muito santa, mais santa do que todos os familiares dela, e que tinha que ser ela que ia levar um juízo para eles, querendo abrir até o coração para saber o que estava no coração deles. Então, que nós possamos vigiar, né, em todo momento, para que a gente não venha a cair nesse espírito sedutor e nessa doutrina de demônios. Em nome de Jesus, tá? Deixa eu ver. A Cláudia falou: eu não teria nem coragem de contar eles com a fé. Não teria nem coragem de contar um sonho, nem eu, Cláudia, também não teria nem coragem de contar um sonho desse, misericórdia.
Deixa eu ver o que a Ana falou. Deus não trabalha no terror, e sim no amor sincero, e muitas das vezes esse amor vai se regindo. Satanás, ele entra pelos nossos pontos de contato, olho e ouvido, com toda certeza. Por isso, não devemos olhar e ouvir aquilo que não é de Deus. É o que a gente vive aqui orando, falando, quando a gente vai orar, né? Consagro, né? Os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. São os pontos onde que entra olfato, boca, ouvido, né? Olhos, coração, coração. A própria palavra de Deus, ela nos direciona. Se você tiver que guardar, guarda o seu coração. Guarda, porque entra, você vê aqui, passa pela sua mente, desce para o coração e vai para a ação. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Então, que nós possamos levar isso hoje como aprendizado para a nossa caminhada. Amém? Então, vamos entrar agora, Oséias, capítulo 10. Hoje nós vamos ver, né, a respeito, uma vinha bonita por fora, mas totalmente corrompida por dentro. A gente vai ver quando Deus chama o povo ao arrependimento verdadeiro e revela como a falsa prosperidade produziu idolatria. Meu Deus. Deixa eu só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui. Meu gatinho prendeu a patinha aqui na raquete aqui, já volto. Eu e os meus bebês. Vai ficar gravado isso, tá? Ao vivo é assim mesmo. Ele estava fazendo arte ali, grudou a patinha dele, a garrinha dele ali numa raquete. Então é isso. Então a gente vai ver, né, quando Deus chama o povo ao arrependimento verdadeiro e revela como a falsa prosperidade produziu idolatria. Aquela pessoa que está achando que está se achando demais, porque ela enriqueceu e está achando que Deus está no negócio, e ela começa a adorar o que ela começa a possuir, ela está adorando simples, nem mais nem menos do que Mamon, o Deus que opera, né, da vaidade do dinheiro, né? Então aqui a gente vai ver em Oséias também aqui, a gente vai aprender muito nesse capítulo de hoje que a vinha que floresceu, mas produziu ídolos. Então, nem todo fruto bonito é fruto aprovado por Deus. Nem toda casca por fora, adornada, significa que Deus está no negócio. Isso é para mim e é para você. A gente traz a palavra para os nossos dias, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela se renova todos os dias. Então, nós temos que trazer para o nosso meio, para o nosso entendimento. Se eu e você trocamos a nossa identidade, se nós somos Israel, de Deus, o Senhor trocou o nosso nome, nós fazemos parte, fomos enxertados. Então, essa palavra é para mim e para você. Aqui era o juízo sobre Israel, o povo, a nação santa, escolhida, eleita por Deus, o povo de Deus, mas se nós fazemos parte, fomos enxertados e passamos a fazer parte da família de Deus, essa palavra é para mim e é para você também. Principalmente na nossa conduta, como nós temos agido, né? Com tudo aquilo que tem acontecido no nosso caminhar. Então, vamos lá. Prosperidade que gerou idolatria. Eu vou ler com vocês o versículo 1 e o 2, tá? Na minha Bíblia, o título fala assim, ó. O julgamento do Senhor contra Israel. Vamos transformar isso, o julgamento do Senhor contra, e você fala o seu nome, contra você próprio. Porque o Senhor tem nos sacudido nos últimos dias e nós estamos entendendo que o Senhor está falando conosco para trazer alinhamento para as nossas vidas. Ó, como Israel é próspero, é uma videira viçosa, cheia de frutos, mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. Vocês já viram aquela pessoa que ela é uma humildade, ela é um mar de humildade, serena, calma, humilde, precisa de todo mundo, tal, tal, mas ela começa a subir um pouquinho, ela se transforma numa pessoa soberba, arrogante. Ela começa a achar altiva, se achar que não precisa mais de ninguém, que não precisa de mais nada, que ela é a senhora, o senhor da sua própria vida. Ela começa a adorar a televisão de 50 polegadas, ela começa a adorar o carrão do ano. Se possível, passa numa poça de água e nem olha para o irmãozinho que está passando ali de a pé. Aí ela começa a se engrandecer. Ou vamos
falar por baixo agora. Vamos, como diz meu bispo, vamos para a prateleira de baixo, para a gente abrir o nosso entendimento. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem eira, não tem beira, mas o Senhor confia nas mãos dela um dom. Aí ela começa a se achar melhor do que todo mundo, porque recebeu um dom. Você quer conhecer a pessoa? Dá poder para ela. Dá poder e autonomia para ela, que você vai conhecer o que está exatamente no coração dela. Se ela quer palco, se ela quer visibilidade, se ela quer aplausos, Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele traz julgamento e justiça sobre aquele que coloca ídolos no coração. Porque, principalmente a pessoa crente, veste uma capa de santidade por dentro, está sepulcro caiado, está podre por dentro. Justamente um emprego melhor, tudo isso. Pode falar, cunhada. Pastora Valéria, a senhora acredita que depois, Jesus misericórdia, ainda bem que o Senhor me mostrou de imediato e eu já pude me corrigir. Que lembra que eu ia ensaiar aquele louvor para a gente solar o conjunto das irmãs, e quem ia solar o louvor era eu, que eu te mandei o louvor. Sim, Beleza, sim. fui pro culto e eu sou muito, gosto de louvar o Senhor. Se é ainda harpa eu tô cantando, se é outro hino eu tô cantando, porque eu gosto de louvar o Senhor. Aí começou na minha mente, não, não canta não, porque senão na hora que você for cantar o hino, solar o hino do conjunto, sua voz vai falhar. E isso veio umas 3 vezes no meu pensamento, eu falei, tá Sofisma. arrependido, Satanás, porque eu nasci foi para adorar a Deus, com voz ou sem voz, eu vou louvar o Senhor, sem brincadeira. Parece um negócio, falei, Jesus, não deixa não, porque aqui é para o Senhor, eu vou louvar o hino da harpa, eu vou louvar o hino que vier, nós vamos cantar, porque o Senhor me deu fôlego de vida, foi para te adorar. Eu não vou dar Sim, ouvido a essas vozes que ficam falando, porque, sim. gente, a gente acha que não, mas Satanás ele vem sim de sorrateiramente. Nas Vem. coisas onde a gente acha que não é, fala assim, ah, não vou participar, não. Eu vejo isso na minha igreja. Pessoas que têm o dom de louvar e louva maravilhosamente lindo. Não canta Sim. os hinos da harpa, não dá um glória a Deus. Eu digo, meu Deus, será que se der um glória a Deus a voz vai acabar na hora que ganhar uma oportunidade? Deus, ele Ele sabe. E foi sabe. exatamente onde eu ficava pensando que veio. Eu falei, tá repreendido. Eu tô aqui para É, louvar o nome do Senhor, seja lá como for, com voz ou sem voz, erguendo a é mão, batendo justamente, palma, do jeito que for. justamente. E aí continua, olha para vocês ver o tanto que faz sentido. Olha aqui, o versículo 2 fala assim, ó. O coração dos israelitas é inconstante, são culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará os seus altares e despedaçará as suas colunas. Colunas é tudo aquilo que eles têm levantado, né, como ídolo. Olha para vocês verem aqui que Deus ele examina sempre o coração, ele sabe o que está exatamente no coração deles. Eles estavam se sentindo muito prósperos com essas vinhas frondosas, né? Se achando demais, mas Deus estava examinando exatamente o que estava no coração deles. Quais são os ídolos? Quais são os altares que estão no coração? E Deus ele examina o meu e o seu coração. O que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração? Quais são os altares que a gente tem levantado dentro de nós? O trono do nosso coração, quem está sentado nele? Deus ele está confrontando a gente nessa manhã. Não fala, não pensa. Aí essa palavra não é para mim. É para mim e é para você. Porque em determinado momento nós podemos falhar, nós podemos tropeçar e nós podemos cair na vaidade, cair na luxúria, cair em qualquer uma, porque o que está de pé, cuidado para que não caia. Não é assim que a palavra fala? Então, o que a gente vê aqui? A prosperidade aumentou os altares do povo de Israel. Quanto mais prosperaram, mais se afastaram da presença de Deus. É o tal negócio, eu estou bem, eu não busco Deus, mas se eu tomar, eu vou para Deus. Olha, coração dividido. Deus, ele vai quebrar os altares falsos. E nós estamos chegando nesse tempo. Bênção sem Deus virou o quê? Idolatria. Pura idolatria. Agora, aqui entre o versículo 3 e o 4, a gente vai ver uma autoridade que ela é desprezada, tá? Quero vocês participativos comigo, viu? Versículo 3. Então eles dirão: não temos rei, não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas, ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Versículo 4.
proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. A gente está vendo eles desprezando a liderança legítima que é do próprio Deus. Eles começam a olhar, mas é porque nós não temos reis. Eu lembro até da série de reis que eu estou assistindo, né, e o livro de reis também. Quando o povo desprezou a Deus e pediu um rei para si, Deus deu Saul a eles. Então, eles estavam desprezando aquela, né, liderança legítima que eles tinham ali para olhar para homens. Aqui eles estavam expressando juramentos vazios, e promessas sem nenhum tipo de compromisso. Vocês já viram pessoas prometendo sem fazer compromisso? Nenhum. Vamos no básico? Ajuntamento. Ajuntamento que eu vou falar amásio, né? A pessoa amaziada vive junto. Faz juramentos, faz promessas vazias. Mas a partir do momento que ela firma uma aliança que casa, ali está tendo um compromisso assinado em papel. Muda, é diferente. É diferente. Não estou falando que a pessoa não vai ter a mentinha vaga que fala assim qualquer coisa de você, não. Porque tem pessoa que tem a mente tão vaga que já casa já profetizando que vai separar. Se não der certo, separa. E não é isso que Deus espera nem de mim nem de você. Mas tem uma diferença completamente aqui entre ser amaziado e ser casado, entre ser juntado ou não ser juntado. É diferente, porque quando você faz uma aliança, você firmou um compromisso. Eu sei que vai muito além, que vai caráter. Tem pessoas que, como se diz, né, são fiéis umas às outras, mesmo estando amaziadas e tal. Mas eu estou falando de aliança, compromisso documentado, em cartório registrado no céu, reconhecido por Deus como sendo um casamento. É diferente, é legítimo diante de Deus. Então a gente vê aqui, nesse tempo, que a justiça virou uma erva venenosa para eles aqui. É uma inversão de valores, né? Quando a verdade perde valor, o veneno vai crescendo no meio do povo, e vai crescendo no meio do povo de Deus também, quando acontece essa inversão de valores, que as pessoas vão colocando outros ídolos, vão colocando, levantando outros altares, e vão deixando de ter a liderança genuína que é a de Deus, e vai colocando outros falsos deuses no coração. Então, aí acontece isso aqui. Acontece esse espírito de engano também, e tem como se diz, pode acontecer de perder o valor e o veneno que o inimigo contamina vai só crescendo dentro. Vai dando lugar, vai abrindo legalidades, brechas e tudo mais, né? A gente tem visto aqui. Que a vaidade nada mais é do que algo, um atributo do inimigo das nossas almas, né? Ó, aí aqui entra o versículo 6, a gente vai ver o ídolo levado cativo. Quando o ídolo é levado cativo. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Aven. Lembra que eles fizeram um bezerro? E por ele lamentam também por ter levado embora. Quer dizer, eles adoravam tanto aquele ídolo que eles lamentaram por esse bezerro ter ido embora. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removido a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque o seu povo confiou nesse ídolo. Quer dizer, a pessoa, quando ela é idólatra, ela quer limitar Deus. Deus é essa caneta. Essa caneta, eu vou colocar ela aqui, eu vou colocar ela ali, eu vou guardar ela no meu bolso, eu vou colocar ela onde eu quiser. Quer limitar Deus, quer ditar ordem para Deus. É um ídolo. Quer colocar Deus, um Deus dele na panela de pressão, quer colocar de cabeça para baixo, enquanto não fizer o que eu quero, eu não te tiro daí. Isso é idolatria. Aí esse povo que ficou aqui idolatrando esse bezerro, eles iam se sentir como quando esse bezerro fosse arrancado deles? Órfãos. Porque eles não conheciam o pai verdadeiro, eles desprezaram o pai verdadeiro, o líder verdadeiro deles. Então, a idolatria, ela causa isso, dependência em coisas, dependência em pessoas, dependência em objetos. E quando isso é arrancado, a pessoa se vê como desamparada,
nua, sem nada. É esse que é o perigo da idolatria. Então, aqui a gente vê que os ídolos não salvam na cruz, na crise. O único que nos salva na crise é o Deus poderoso, Altíssimo, porque é aquele que está com as mãos sempre estendidas para nos amparar e nos guiar. O que foi adorado vai virar o quê? Vergonha pública, porque aquele povo que adorava, cadê o Deus de vocês? Eles vão ser envergonhados. Porque quem tem Deus que é soberano, verdadeiro, altíssimo, Adonai, nós não dependemos do que os outros pensam ou deixam de pensar a nosso respeito. Nós sabemos que nós temos o Pai, nós sabemos que nós podemos vir a Ele, e Ele está sempre estendendo o favor e da misericórdia para nós, se nós andarmos em obediência e formos fiel a Ele. Então, a gente não vai ser envergonhado por isso. Porém, aqui é o contrário. Os ídolos não iam salvar eles no momento da crise. O que foi adorado vai virar vergonha pública, e o ídolo ele é levado como despojo, gente, porque naquela época, quando tinha as guerras deles internas ali, eles levavam tudo de ouro, levavam todo ornamento, levavam tudo como despojo. E um ídolo que falava que eles falavam que era Deus, ele estava sendo levado como um despojo. Que Deus que é esse que é levado como despojo? Aí está a prova. Então, a confiança foi muito mal colocada em um objeto, em algo, né? Aquilo que você confia no lugar de Deus te envergonha no dia mal. Lapada, desse jeito, te deixa na mão no dia mal. Tudo que coloca no lugar de Deus. Mulher que coloca marido no lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde, leva uma pancada, mais uma pancada. Mãe que coloca filho à frente de Deus, à frente do marido, na primeira mulher que ele arrumar, ele vai te esquecer. A mulher, o primeiro homem que ela arrumar, ela vai te esquecer. Não estou falando esquecer que é mãe, não. Eu estou falando naquela expectativa que a mãe que idolatra filho coloca. De ter o filho ali debaixo da asa, de ter o filho ali sabendo o domínio e o controle, não. Eles vão crescer, eles vão bater asa e vão voar. E você não vai deixar de ser mãe deles, mas só que eles vão viver a vida deles. Eles vão construir a própria família. Aí vai ser envergonhado, porque está endeusando, está colocando na frente. Aí na hora que estiver sozinha, que o filho for fazer uma viagem, for passar a data comemorativa e não vai querer a sua presença, vai preferir a presença da esposa e da família da esposa, ou vice-versa. Aí você vai ficar envergonhada, porque e quem que vai estar ali para te amparar? O Deus que você desprezou lá atrás. O carrão do ano, endeusou, colocou na frente de Deus. Se você tiver numa estrada e esse carro quebrar o motor, minha irmã, meu irmão, quem que vai te socorrer se não passar ninguém ali? Quem que pode enviar um socorro se não for um lugar, uma estrada que não passa ninguém? É isso que está falando. Aquilo que você confia no lugar de Deus te envergonha no dia mau. No dia mau, nós vamos encontrar o único que é digno, aquele que vai estar de braços abertos, aquele que vai te acolher, aquele que vai te consolar através do Espírito dele que ele te deu. Amém? Até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, tá aquecendo, né? Tá esquentando. Ó, altares destruídos, entre o versículo 7 e 8. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Lembra dos samaritanos? Ia chegar um momento que eles eram tão idólatras, que lá adiante nós vamos ver quando Jesus vem, eles eram reconhecidos e chamados como cães. O povo de Israel nem sequer podia conversar com eles, por conta da idolatria. Ó, no versículo 8 fala assim: os santuários idólatras em Avém, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes, soterrem-nos, e pedirá às colinas, caiam sobre nós. Quer dizer, o povo ia pedir a morte. Vai chegar um tempo também, gente, que no dia do grande julgamento as pessoas vão buscar a morte e não vão achar. Isso é a própria palavra que fala, né?
Então, idolatrou tanto, adorou tanto falsos ídolos, falsos deuses, que vai chegar um momento que eles vão buscar até a morte e não vão encontrar. Não é assim? Ó, aqui a gente vê as estruturas de pecado vão ser derrubadas. O medo do juízo vai gerar o quê? Desespero no povo, que pecou, que andou, que seguiu falsos deuses, que adorou, idolatrou. Vai vir um desespero tão tremendo sobre o povo, né? Sobre nós, se Deus livre e guarde a gente não seguir os caminhos do Senhor. Então, eles preferem fugir do que se arrepender, eles tentando fugir do que arrepender por de morte, esconder, do que arrepender. Não era mais fácil chegar diante de Deus, Senhor, eu pequei contra ti eu pequei, me perdoa, mas que seja sincero, verdadeiro, e reconheça aonde que há falha. Então, enquanto há fôlego de vida, há tempo da gente buscar o perdão do Senhor, né? Aqui o juiz vai revelar o quê? A fragilidade dos falsos refúgios. Porque no grande dia, gente, o povo está fazendo bunker, está fazendo tudo enquanto é coisa para se proteger do juízo final. Aquele que criou todas as coisas, se fizer isso aqui, acaba tudo. Você acha que é um bunker debaixo das montanhas que vão proteger? Pode proteger de pandemias, pode proteger de um caos, mas a mão do Senhor não tem como, né? Então, aqui, o refúgio falso vai desmoronar na crise. E desmorona mesmo, gente. Tudo aquilo que é falso, na hora da crise, você não tem um amparo que você esperou ter, não. A sua expectativa é totalmente frustrada. Principalmente quando é colocado em pessoas. Na hora da crise, minha irmã, todo mundo vira as costas. Você vira um fardo, vira uma pedra de tropeço. E é desse jeito mesmo. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui no chat. Está quase acabando, tá, gente? Aleluia. Amém. Se vocês quiserem interagir, vocês têm liberdade para falar aqui, viu? É um devocional. Ó, entre o versículo 9 e o 11, a gente vai ver o pecado antigo que era mantido, né? Ó Israel, desde o tempo de Gibeá, só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Será que não foi com razão que eles foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como a bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer, mas eu colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço, delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Aqui lembrando, tá? Que o livro de Oséias, do profeta Oséias, é antes do exílio. Quando eles forem exilados, eles vão passar por uma escravidão, por um jugo pesado. A palavra de Deus vai se cumprir. Vocês estão acostumados a viver só no patamar de cima, vocês estão acostumados a ter tudo em abundância, mas vocês não valorizam. Vai chegar o tempo que vocês vão lembrar da época da abundância e vão querer voltar atrás e vai ser tarde. Mas eu sou o Deus que eu posso te dar o arrependimento e te dar a salvação lá adiante, mas vocês vão ter que passar pelo julgamento e pelo castigo. Deus não é mau, ele é muito justo e amoroso e longânimo e tardio em irá. Mas quando o juízo dele vem, vem, simples assim. Então, aqui, os pecados antigos não tratados estavam voltando ali, né, para eles. A história não curada se repetia. Deus lembra de Gibeá, lá em Juízes 19, tá? Se você quiser fazer uma leitura mais completa, marca aí. Juízes, capítulo 19, leia, que você vai entender o que nós estamos falando aqui, tá? O boi que não foi disciplinado, agora sofre o jugo, o peso, como escravo. Vocês sabem, né, como que o jugo é em cima do pescoço e eles têm que andar arrastando aqueles pesos. Os pecados não tratados viram padrões. Padrões de quê? De repetição e de iniquidade. Por isso nós temos que vigiar no momento em que a gente peca. Já tem que ser por acidente, já tem que arrepender. E quando a gente for fazer de novo, não transgredir, que é pecar sabendo que está pecando.
é vigilância constante, gente. Por isso que a palavra de Deus fala que o que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para não cair. E aqui entre no versículo 12, fala o chamado ao arrependimento real, tá? Que fala assim, ó. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração. Gente, está falando diretamente. É o nosso coração, que às vezes é coração de pedra. E está pedindo para arar ele. Pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Gente, a Bíblia é muito atual, gente. É muito atual. Essa palavra é para agora, é para hoje. Tremendo o nosso Deus. Deus, ele chama ao plantio correto, quer dizer, ao arrependimento. Ele chama para a gente ser justo, né? Ele nos chama aqui para que a gente semeie amor para colher, né? Amor também, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É fato. É o tempo de quebrar o solo duro do coração, buscar o Senhor até que chova justiça. Ainda há chance de arrependimento. Se eu e você estamos aqui de pé hoje, falando, com os olhos abertos, respirando, nós ainda temos a oportunidade de nos arrepender, de renunciar e de nos alinhar e nos consertarmos com Deus. Mas se a gente não alinhar e a gente, no próximo minuto, quem vai prestar conta do próximo minuto? Ou na próxima hora, o Senhor, a nossa senha tocar, e o Senhor nos chamar, e a gente não tiver arrependido e alinhado o nosso altar, Deus, ele é justo, gente. Ele não vai pender mais para um lado, nem a balança dele, ela é justa. Ele não acha o mais bonitinho, ele ama a todos. Ele não quer condenar ninguém, ele quer salvar todos. Mas nem todos querem a salvação, nem todos querem o dono da salvação. Então, o Senhor está nos chamando hoje para um arrependimento. Porque ainda há chance. Se eu preciso arrepender de alguma coisa, hoje, agora é o dia de eu me arrepender. Então, o coração duro, ele precisa ser arado para receber a chuva. Qual chuva? A chuva da bênção, a chuva do convencimento, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A chuva de sermos leais ao Senhor, de sermos retos, corretos. A chuva da verdade, da palavra. Porque o coração endurecido, ele não recebe nenhuma palavra dessa daqui. Não aguenta, não suporta. Bate em retirada. Porque confronto, muitas pessoas não aceitam confronto. Só querem massagear o ego. Então é sobre isso. E nós não estamos em tempo mais de lamber feridas uns dos outros. Nós estamos em tempos de nos alinharmos e buscarmos a verdade que liberta, que é a única que é genuína e verdadeira. Amém? Que vem da própria boca do Deus Altíssimo, através do Evangelho. Amém? Então vamos lá para finalizar, do versículo 13 ao 15, a colheita do mal. Ó, mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerras. Quer dizer, você confiou muito mais do que em mim. E em seus grandes exércitos também, confiou mais em homens do que no Criador dos homens. Agora, os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até mães e crianças foram despedaçadas ali, meu Deus. O mesmo lhe acontecerá a Betel, por causa de sua grande maldade, quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Pode ser o maior palacete, pode ser Casa Branca, pode ser o casarão da princesa, da rainha da Inglaterra, mas se o juízo de Deus descer ali, vira pó e poeira do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que foi plantado vai voltar. Confiança em exércitos vai sempre falhar, porque o homem ele é errante, ele é falho. E a violência vai gerar o quê? Sempre violência. Quem semeia vento, colhe
tempestade? Nós acabamos de ver no capítulo, acho que foi no 8, né, que nós vimos isso. Então, o juízo aqui, ele é consequência da semente que foi semeado, o que foi plantado, o que foi regado. Se eu estou regando altivez, eu vou colher altivez. Se eu estou plantando grosseria, eu vou colher grosseria. Se eu estou plantando pecado, eu vou colher as consequências do pecado. E geracional, a minha geração toda paga por conta do meu pecado. Tudo que eu estiver plantando isso, eu vou colher. O juízo, ele vem como consequência da semente. Não é porque Deus é mau, porque Deus é ruim, não. Nós temos que rever os nossos passos e falar assim, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa na minha vida porque eu falhei, está acontecendo alguma coisa na minha vida porque eu dei um mau passo. Nós temos que ser responsáveis das nossas atitudes e escolhas. Nós precisamos parar de transferir culpa para quem não tem culpa e olhar para nós mesmos. Porque a hora que a gente identificar as nossas falhas e os nossos erros, nós vamos querer uma mudança de vida, nós vamos querer ser diferentes, vamos querer ser melhores. Então é sobre isso. Quem planta guerra vai colher o quê, gente? Ruína. É assim que funciona. Então, o que é que nós vimos aqui nesse capítulo de hoje? Que a prosperidade sem temor, ela vai produzir o quê? Idolatria. Não tem temor, não vai entender que é Deus que está dando, se Deus quiser tirar, ele vai tirar também, e vai colocar tudo que está recebendo acima de Deus. Idolatria. Os pecados antigos não tratados vão se repetir, e vai repetir porque como que eu vou consertar de algo que nem eu falo que é errado? Eu não estou errado, vou consertar de quê? Tem que arrepender verdadeiramente, para haver transformação e não repetir novamente. Ídolos não sustentam, não se sustentam no dia mau, e não sustentam mesmo no dia mau. E que ainda há um chamado ao arrependimento. Enquanto o Senhor está nos chamando ao arrependimento, ainda tem chance. Ainda tem uma oportunidade de mudança na nossa vida. Amém? Agora guarda na tábua do seu coração. Deus, ele não destrói a vinha. Ele arranca os ídolos para que a vinha volte a frutificar. Ele corta, ele poda. Para que venha novamente brotar e frutificar. Ele trata e corrige a quem ele ama. E hoje ele está derramando o amor dele sobre mim, sobre você, quando ele nos ministra uma palavra dessa aqui de conserto. Amém? Ou não amém? Vocês estão aí ainda comigo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão com o lombo quente aí? Ou eu apanhei sozinha? Tenho certeza que vocês estão junto comigo, de mão dada. Amém. Glória a Deus. Eu quero perguntar agora, quem de vocês vai poder fazer a oração final para mim hoje? Não quero que vocês se intimidem, porque o devocional está gravado, tá? Mas é um devocional para a gente alcançar a vida, para eles verem como que funciona o devocional, para poder participar também, em nome de Jesus, e receber essa palavra. Quem pode orar aqui? Eu vou chamar pelo nome. Amém. É assim que tem transformação. É assim que Deus transforma, porque não adianta nada ouvir e não deixar descer para o coração. A gente tem que ouvir, deixar aqui no solo fértil para germinar a transformação. Não adianta nada ouvir e não causar um efeito na nossa vida. Amém? Ana, você está trabalhando, amada, hoje? Se você não estiver trabalhando, você pode fazer a oração final? Ana Carolina? Acho que ela não está perto do telefone, não, né, gente? Irmã Maria, você pode fazer a oração final para nós hoje? Meu Deus, tem um monte de Gasparzinho aqui, igual os bonequinhos que tá aparecendo para mim. Cadê vocês? Eu acho que estão tudo longe ou estão com vergonha. Cunhada, você pode fazer a oração final? Nossa, eu sabia que era eu, só que eu falei, vou esperar ela chamar Amém. primeiro, depois Glória a Deus. Eu abro oportunidade para todo mundo ver como que funciona. É isso aí, então eu vou eu passar. falei, "Poxa, eu vou ficar caladinha aqui, até ela chamar, até chegar a minha vez."
Vamos, Amém, amém. É porque eu gosto da oportunidade para ver, tá? é Então eu vou ter. passar para você estar orando, abençoando todo mundo que ouvir esse devocional e nós que estamos aqui presentes também. E você pode também retirar a gente das regiões celestiais. Eu volto só dando a bênção apostólica, tá bom? Tá bom. Shalom, amadas, vamos orar? Senhor Deus maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela correção, Pai, que o Senhor disponibiliza para nós que somos seus filhos. Senhor, no nome santo de Jesus, Pai, que nesta manhã, Senhor Jesus, esta palavra, Senhor, venha estar, Jesus, entrando, Pai, pelos nossos ouvidos, descendo até o nosso coração, Pai, e causando uma transformação, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ser o Israel do Senhor. Pai querido e maravilhoso, eu te agradeço porque o Senhor me resgatou e o Senhor está me transformando. Pai, eu quero ser conforme a tua imagem e a tua semelhança. Eu quero beber, Senhor, na tua fonte. Nós queremos, não somente eu, mas as minhas irmãs. Pai, nós estamos aqui porque temos sede do Senhor. Jesus, tu és maravilhoso, glorioso, justo, santo e poderoso. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Pai, eu te apresento nesta manhã, Senhor, a vida de cada uma. Aleluia. Deve ter dado algum. Voltou, né? Porque seu microfone tinha cortado. Pode continuar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento, Senhor, as causas das minhas irmãs e a minha causa. Senhor, eu te apresento a minha família. Senhor, onde tiver uma brecha aberta, me mostra, Pai. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre o que está acontecendo, para que eu possa me posicionar, Senhor, para que eu possa guerrear, Senhor, ao teu lado, Pai, para que sejamos vencedores. Pai querido, eu não aceito, Jesus, Satanás, tocar na saúde do meu filho, tocar, Senhor, trazendo, meu Deus, enfermidade, trazendo pavor ao coraçãozinho dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesta manhã um revestimento sobre mim, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs. Pai, abençoa a pastora Valéria, o esposo, o filho, os pais. Senhor, em nome de Jesus, toma a causa deles em tuas mãos. O Senhor é aquele, Pai, que pode restaurar. O Senhor pode fazer nova todas as coisas, assim diz a tua palavra, e eu creio, Jesus, porque a tua palavra é a verdade. Pai, no nome santo de Jesus, eu te peço nesta manhã, Senhor, renova as nossas armaduras, Pai. Renova em nós, Senhor, a nossa fé, que nós possamos estar fortalecidos. Pai, que cada uma de nós possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, com a nossa armadura espiritual renovada. Caso, Senhor, tenham sido golpeada, Pai, que o Senhor troque. Pai querido, que agora, Pai, nesta manhã, Senhor, eu peço ao Senhor que nos retire, Pai, das regiões celestiais, nos cubra com o teu sangue, Senhor, que se o inimigo, porventura, tentar nos atacar, que ele possa dar de cara, Senhor, com o teu cheiro em nós, com o teu espírito, com o teu brilho em nós, Senhor, e que ele saia ofuscado, queimado pelo teu poder, Jesus. Não é nós, Pai, que conseguimos vencer as batalhas, mas é o Senhor em nós que vence. Jesus, em teu nome, Pai, eu te entrego esta manhã. Eu te entrego tudo, Pai, que foi feito para ti até agora. Recebe, Senhor, em teu santo e poderoso nome. Amém, minhas queridas? Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Só um minutinho. Amém.